Fala, povo lindo, vamos lá para mais uma resolução de química. Essa daqui é do Instituto Federal de São Paulo, do ano 2012. Fala o seguinte, acompanhe comigo a leitura, tá? Ó, um frasco de amostra contendo 3 substâncias químicas A, B e C foi enviado a um laboratório químico para ser analisado. O rótulo apresenta os seus pontos de fusão e o ponto de ebulição. Há uma pressão de 1 atm conforme o quadro a seguir. A primeira medida tomada pelo técnico químico foi determinar o estado físico das substâncias a uma temperatura de 25 graus Celsius. A conclusão que ele chegou em relação às substâncias, respectivamente, de cima para baixo, foi de quanto? Então, temos substância A, B e C. Percebam que a substância A tem um ponto de fusão de menos 114 e tem um ponto de ebulição de 78. A B tem ponto de fusão 43, ebulição 182 e a C menos 218 e menos 183. Lembra, pessoal, eu tenho aqui 3 estados físicos principais, sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido eu tenho que esse processo a gente chama de processo de fusão, tá? Isso aqui é a fase de fusão, que é quando está saindo de fato, né, do estado sólido para o estado líquido. E do líquido para o gasoso eu tenho esse processo aqui chamado de vaporização. E na vaporização eu tenho um processo muito importante que é justamente a evaporação. No caso, a ebulição, perdão. Tem um processo de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso quando você tem ali um recebimento de energia por fora, tá? Lembra, se eu estou falando do processo natural, aí a gente chama de evaporação. Mas como eu tenho ali, né, uma energia sendo recebida de uma coisa fora, né, de uma fonte de fora, então automaticamente você tem o ponto de ebulição. Como, por exemplo, você botar ali a água para ferver no fogão. Perceba que a água está recebendo o calor de uma coisa externa. Não é só do meio ambiente, não é só do ambiente em si, mas do fogão em si, tá certo? Então, olha só, pessoal, se vocês perceberem aqui, antes do ponto de fusão, eu tenho o estado sólido. Depois do estado de fusão, eu tenho o estado líquido, tá certo? E entre a fusão, eu tenho o estado sólido mais o estado líquido ao mesmo tempo. Agora, olha só aqui a ebulição. Antes do ponto de ebulição, eu tenho o estado líquido e depois eu tenho o estado gasoso. E entre ele eu vou ter líquido mais gasoso ao mesmo tempo. Então eu respondo essas questões assim, ó. Pego a tabela, passo 2 linhas aqui, ó, tá vendo? 2 não, eu gosto sempre de passar 3 linhas. Tá certo? Porque aí agora a gente vai separar isso daqui no grau, ou seja, usando esse nosso esquema aqui. Beleza? Então, olha só, o ponto de fusão está aqui, correto? Então, dentro desse espaço aqui, eu tenho uma fusão. E aqui eu tenho uma ebulição. Concorda comigo? Então, vejam só, prestem atenção. Antes da fusão, a gente disse que tudo que está antes dela está em estado sólido. O que está entre a fusão, pessoal, tem que estar sólido mais líquido ao mesmo tempo, como eu vi aqui. O que está depois da fusão tem que estar líquido. Deixa eu botar aqui, ó. O que está depois tem que estar líquido, tá certo? Agora, olha só, o ponto de ebulição. Antes do ponto de ebulição, eu tenho que ter líquido. Então, perfeito, já tem um líquido aqui, tá certo? Ó, porque antes dele tá aqui, ó, nesse processo, já tem um líquido. Perfeito. Agora, depois dele, eu vou ter apenas o estado gasoso, certo? Estado em gás, vou até botar assim. E entre ele tem que ter líquido mais gasoso. Como eu já botei o líquido, tenho que botar apenas o gasoso. E vamos lá para a gente avaliar. A temperatura é 25. Olha lá, 25, vamos analisar a primeira substância A. 25 é maior ou é menor que menos 114? Concorda comigo que é maior, porque 114 está negativo. Então, ele tem que estar aqui de frente. Agora, vamos lá, se ele pode ficar aqui de frente de fato. 25 é maior ou é menor que 78? Professor, é menor. Então, ele vai estar aqui dentro. Tá certo? Porque eu só vou botar para fora o que for maior que ele. Então, como ele está aqui dentro, ele está líquido e gasoso ao mesmo tempo. Ah, professor, líquido e gasoso. Ele quer saber qual dessas aqui, qual dessas substâncias, né? Ela, no caso, quer saber qual que seria ali o estado físico delas. Tá? Então, olha só. Como ele está aqui, percebe? Então, neste caso, eu vou ter ele em estado líquido. Tá certo? Ele vai estar em líquido. Então, o primeiro, vou chamar aqui, ó, de L, tá certo? Vamos ver o segundo, que é a letra B. O B, ele está 43. 43 é o quê? É maior que 25, tá certo? Mas, olha, o que está na frente é 182, então ele vai ser menor que ele. Então, cara, se é menor, ele vai estar aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser sólido. E por último eu tenho menos 218, 25 é muito maior, para frente.
183 é maior? É maior. No caso, 25 é maior que ele, então vai estar aqui, ó, em gasoso. Então eu tenho líquido, sólido, gasoso. Eu tenho isso aqui, vamos ver. Líquido, sólido, gasoso, tenho. Letra A de amor. Fechou? Então é isso, gente. Cheiro enorme no coração de vocês. Continuem estudando, contem comigo sempre. Deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal e mandem para amigo de vocês para me ajudar, viu? Beijo. Se encontrarem algum erro na questão, só me comunicar aqui na aba de comentários. Até a próxima. Valeu!